Amém? Tem uma palavra do coração do Senhor para o nosso. Abra a Bíblia de vocês em Êxodo 15. Já dei um prenúncio aqui na escola bíblica do que Deus tem para nós nesta manhã. Eu já quero começar a profetizar para você que já está chegando o tempo de Elim na sua vida. Aguenta firme, porque está chegando a hora. Êxodo 15, versículo 22. A palavra vai dizer que depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias. Durante quantos dias? Caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Pai, eis aí a tua palavra. Estamos aqui, Senhor. Fala conosco. Precisamos te ouvir, Senhor da glória. Que nesta manhã o Senhor possa estar alertando vidas aqui nesta manhã. Que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar sustentando e fortalecendo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Podeis assentar. 430 anos foi o tempo que Israel levou no Egito como escravo. 430 anos sem direito a nada, sendo escravizados. E quando chegou perto do tempo da libertação, o trabalho dobrou. Porque quando Moisés foi a Faraó dizendo: liberta o meu povo, para adorar o Senhor no deserto, ele disse: dobra o trabalho. Dobra o trabalho. Porque esse povo está trabalhando pouco para querer adorar. Esse povo está trabalhando muito pouco se está desejando adorar. É assim que acontece quando chega o tempo de mudança na nossa vida. E se a gente não atentar, ainda continua amassando barro para Faraó. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. O tempo da libertação está chegando na sua hora, na sua vida, em nome de Jesus. Então o povo sai. Nós conhecemos, Deus ali manda 10 pragas para o povo do Egito e liberta o povo dele. Israel sai debaixo de uma promessa. E a promessa é Canaã. A promessa é boa. A palavra é que você vai chegar em Canaã. Mas aí o povo enfrenta dificuldades, e a primeira dificuldade que o povo enfrenta é o Mar Vermelho. O povo sai do Egito debaixo de tantas maravilhas e milagres. Vê muitos milagres acontecerem, sim ou não? Vê ali a manifestação de um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus a qual nada é impossível. Mas o que é que ele se depara com o Mar Vermelho? Nós conhecemos a história
que Deus levou Israel diante de uma situação onde só podia ele agir. E ali, diante do Mar Vermelho, eles experimentam algo sobrenatural. Porque a Bíblia diz que Deus clama, ou Moisés clama a Deus, e Deus manda o povo marchar, o povo marcha e o mar se abre. E o povo passa a pés enxutos. Eu acho lindo isso aqui. É pés enxutos. Não está dizendo que foi as águas diminuíram. Não, foi secou até, porque quando Deus age é assim. Deus não faz nada pela metade. Atravessou ao pé enxuto, ou seja, não teve lama, não teve nada. O povo atravessou pisando em terra firme e seca. É assim que Deus faz. Quando eles atravessam ali, a alegria contagia todo mundo. Moisés começa a adorar, Moisés começa a cantar, Miriam pega o tamborim e começa a adorar. E era só festa. E isso tem uma referência aqui para nós. Quando nós entramos no Evangelho, a gente experimenta de coisas extraordinárias. Quem já experimentou coisas extraordinárias aqui do Senhor? Se você ainda não experimentou, se prepara que vai experimentar. Você vai ver maravilhas, porque o tempo que a gente sai do Egito e dá um passo para o reino de Deus, Ele nos trata como um bebezinho, aleluia. E você vai experimentar coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mas aí no versículo 22, a Bíblia nos diz, lembre-se que o povo de Israel era guiado por uma nuvem, de dia e de noite. De dia, para evitar o sol, e à noite, o frio. Então, o povo era guiado. Quando era para parar, a nuvem parava. E quando era para dar continuidade, a nuvem se movia. O povo está andando há 3 dias e a nuvem não parava. A nuvem não parava. Então, quem estava guiando o povo de Israel era Deus. Agora, Deus, que tirou Israel de uma maravilha lá, leva agora a eles para um lugar aonde as águas eram amargas. Presta atenção, veja comigo aqui. 3 dias o povo andando no deserto. E aí a sede começou a tomar conta deles. Lembre-se mais uma vez, é Deus que está guiando 3 dias no deserto. Porque tem deserto que é Deus que guia. Tem deserto que é você que entra. Mas tem deserto que é o próprio Deus que leva. Agora imagine, andando 3 dias, se depara ali com umas águas cristalinas. A sede terrível. E quando eles vão com sede, as águas eram amargas. Agora, a gente pode analisar aqui quem já não enfrentou mara na sua vida. Tem situações na nossa vida que a gente não entende. Tem situações da nossa vida que a gente é levado e lá nesse lugar não compreende. Mas por quê? Saímos agora de tantas maravilhas. E aí é nesse lugar, diga, é em Mara, que Deus se levanta e dá ordem e decretos. É necessário muitas vezes Mara na nossa vida, para a gente parar para ouvir a Deus. E o que Deus tem não é obedeça, viva a palavra. É muitas vezes necessário você chegar em Mara para parar, porque é na adversidade, é na necessidade que a gente tem que parar para ouvir. Então Deus não levou o povo a Mara por levar. Ele queria um tratamento com eles, com Israel. É necessário muitas vezes águas amargas na nossa vida. É necessário muitas vezes passar por momentos de amargura e de angústia. Agora, esse momento tem que ser temporário na sua vida, porque Deus não lhe chamou para viver amargo. Só que se Deus não deixasse, não permitisse eles passar por Mara, qual era o próximo caminho?
Era Elim. Em Elim, ninguém quer obedecer. Em Elim, todo mundo só quer zona de conforto. Mas foi em Mara que Deus levou, aleluia, para que você comece a ouvir a voz do Senhor. E antes de o povo ouvir a voz do Senhor, o povo começou a reclamar, porque o amargo, quem vive com amargura, só vive reclamar. Quem conhece gente que reclama de tudo, irmãos? Se o ar está frio demais, está gelado, está frio isso aqui. Se está quente, está quente. Nunca está satisfeito com nada. Alguém conhece alguém assim? Tudo é motivo de murmurar e de reclamar. Preste atenção que tinha saído de coisas maravilhosas. Mas no primeiro obstáculo começaram a reclamar. Não pode passar por uma dificuldade que começa a falar. Foi aquilo que foi ensinado hoje pela manhã. A nossa caminhada com Cristo, nós sabemos que vai ter momentos de Mara na nossa vida. E não vai ser o diabo, não, é o próprio Deus. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que ser provados para ser aprovado. Foi isso que eu botei aqui. Bote aí Hebreus 12, 6. Paulo faz um rogo, um clamor. Hebreus 12, 6. Diz, por quê? Bote o 5 aí, bote o 5 primeiro. Ele diz, irmãos, estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos, meu filho, como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por eles fois repreendido. E o 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa. Em outras versões tem, e castiga a todo aquele que recebe como filho. Sabe por que Deus te educa e muitas vezes te castiga? Porque Ele tem um lugar muito melhor para você, que só pode ser para filho. Foi isso que nós aprendemos aqui pela manhã. Que muitas vezes nós não entendemos o que é o Evangelho. Achamos que o Evangelho é um lugar de facilidade. Venha e fique como está. Não, a palavra de Deus diz, venha como você está, mas aqui é lugar de transformação, aqui é lugar de vida, aqui é lugar de cura, de sobrenatural na nossa vida. Mas Deus só tem compromisso com quem obedece à palavra dele. A gente não pode querer viver o extraordinário de Deus, levando a vida de qualquer maneira, irmãos. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído dentro deles, porque quem está no Egito só faz reclamar. Quem está no Egito não sabe adorar. E a proposta de Deus de tirar o povo de Israel do Egito é para me adorar. E o verdadeiro adorador adora independente das circunstâncias. O verdadeiro adorador sabe que é necessário parar em Mara para que receba direcionamento do Senhor. Mara só é uma passagem. Porque o nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades. O povo para em Mara com sede. Quando começa a murmurar, Deus mostra uma direção para Moisés. Veja que Deus não abre a boca para dizer, Moisés, pegue ali uma árvore, aquela madeira e jogue na água. Deus dá uma direção, diga comigo, uma direção. Porque tem momentos na nossa vida que Deus não vai falar. Deus só vai lhe mostrar. Diga para quem está do teu lado, Deus só vai lhe mostrar. Não está entendendo, pastora? Muitas vezes você está orando por um varão ou uma varoa. Aí está, Deus, me confirma, fala comigo, fala comigo. Deus não vai falar, Ele só vai lhe mostrar. Quem é essa pessoa? Aí você
Vai abrir os olhos para ver os defeitos. É por isso que eu digo, olha os defeitos, conhece os defeitos. Porque na hora da paixão só vê qualidade, sim ou não? Mas Deus vai começar a lhe mostrar. Esse gato que é tão gato, que não honra pai, não honra mãe. Esse gato que é tão gato, mas não sabe obedecer a líderes, não é disciplinado em Cristo. E Deus está lhe mostrando. Eita, meu Deus. Ele está falando com alguém aqui. Eu tenho lhe mostrado. Ah, mas ela é tão bonitinha. Ela é tão bonitinha. Fala comigo, Senhor. E o Senhor está lhe mostrando. Quem é ela? Porque é assim que Deus faz. Saia desse lugar que tudo... Deus tem que falar comigo. Aqui a bússola. A bússola. Lá na frente você não tem o direito de reclamar. Eu costumo dizer, Deus nos deu sabedoria. Deus não está preocupado com quem você vai casar, não. Não, é de Deus. Deus vai preparar para mim. Meu querido, Deus está preocupado com isso, não. Ele te deu sabedoria. Bota a mão na cabeça e diga, eu tenho sabedoria. Para ver as qualidades e os defeitos. Para ver se o cara tem princípio. E vou falar algo aqui que vai tremer aqui. Nem todos que estão em Israel é israelita. Mas é dentro da igreja tem. Cuidado. Reflita. Olha. Deus mostra a Moisés uma madeira de uma planta. Os historiadores vão dizer que essa madeira era a mesma madeira que foi feita a cruz de Cristo. Quando Moisés recebe essa direção, pega essa madeira, joga nas águas, as águas se tornou doce. Isso aqui fala conosco. Tem coisas amargas na nossa vida que o Senhor quer que você jogue a madeira, que você jogue a cruz. O que está amargo na sua vida, se é seu casamento, se é esse relacionamento, vai para a cruz. Porque o que é amargo vai se tornar doce. Essa situação que está lhe fazendo sofrer, que está lhe fazendo gemer, vai para a cruz. Porque a cruz é poderosa para transformar o que é amargo em doce. Pastora, e se ele não deixar? Se ele não se deixar, Deus prepara e leva, mas você não fica em mara. Vai para a cruz. Bota na cruz. Pastora, minha vida financeira tem sido uma amargura. Vai para a cruz. Porque a palavra de Deus se cumpre. Quando eu digo ir para a cruz, é viver princípios. É ficar no lugar a qual Deus te chamou. Porque a palavra de Deus se cumpre. O que eu fico triste, irmãos, olha. Tem gente que está lá fora. Não conhece a palavra, mas vive princípios. Aí usufrui de frutos do princípio. Quem está me entendendo? Está lá fora, mas é trabalhador, chega no horário, não enrola, não é preguiçoso, não vive em cima de uma cama, vive batendo em porta, vive decretando, vive se aperfeiçoando. Não, eu vou ganhar mais, eu vou. E está se aperfeiçoando? Está estudando, está fazendo a sua parte? Aí fica lá fora, cargos que era para seus filhos, que era para você, quem recebe, na mão do ímpio. Todos aqui têm promessa. Deus é homem para que minta? Não. Mas é necessário obedecer a palavra. É isso que Deus fala ali com ele e ali. Transformei o que estava amargo em doce. Bebam. Agora ouçam a minha palavra. Obedeçam os meus estatutos e as minhas ordenanças. Não tem como viver a promessa de Deus. Não tem como ver o que é amargo na sua vida virar doce
se você não for para a cruz. É na cruz que a gente aprende a se despir de nós mesmos. Porque muitas vezes o problema que você está enfrentando com esse marido ou com essa esposa é o Senhor dizendo: primeiro eu quero trabalhar em você. Por isso eu costumo dizer que tudo que acontece na vida de um crente tem um propósito. Deus não permite nada que aconteça na sua vida sem um propósito. É por isso que aí a Bíblia vai dizer: tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Que aqui existe uma diferença de quem ama. Quem ama quer estar sempre junto. Quem ama quer cada vez mais conhecer, sim ou não? Mas quem ama só de lábios, Deus não fez o que eu quis, então tchau Deus, eu vou para o mundo, eu vou voltar para o Egito. Então você não ama. Mas aqueles que amam, até o que era para dar errado, vai ser transformado em bênção. Aleluia. Até aquilo que é amargura na tua vida, Deus olha e diz assim: isso aqui, que é amargura, foi amargura até hoje, porque agora será o teu troféu. Temos que desmistificar que o evangelho é lugar de facilidade. Ah, se a pastora não fizer como eu quero, então não serve para mim. E vive mudando de igreja. Sabe qual é a igreja que vai servir? Nenhuma. Porque o problema não está na igreja, está no seu coração. E é isso que muitas vezes Mara faz. É necessário chegar em Mara. É necessário muitas vezes a sua necessidade não ser suprida por um tempo, para Deus ver o que está dentro do seu coração. Aí a Bíblia vai dizer: eu permiti que vocês passassem provações para ver o que estava dentro do teu coração. É por isso que é necessário, Mara. Eu já tive momentos na nossa vida, na minha vida, que eu disse: nada mais, vai fazendo tudo certo, irmão. Tudo certo. Porque eu nunca brinquei com o evangelho. Eu nunca fui vou para a igreja no dia que eu estou afim. Não. Eu sempre fui disciplinada, como a gente aprendeu isso aqui. Porque eu entendi o que significa um corpo. Se eu faço parte de um corpo, o corpo se reúne, eu não posso, como mão, ficar fora. Então o corpo está reunido, eu estou junto. Você não sabe, na hora que o corpo se reúne, tem bênção sendo liberada para a sua vida. E você não pode estar fora. Aleluia. Então eu nunca brinquei, mas teve momentos que eu olhava assim e dizia assim: o que está acontecendo? Porque a imaturidade leva a gente a se questionar. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Depois eu entendi. Depois eu compreendi Hebreus 12, eu digo: obrigado, Pai. Mas como é que pode? Sentir prazer nas aflições? Sim, Paulo disse isso. Porque quando você chega desse lugar de entendimento do que é esse Deus lindo e maravilhoso que é Pai, você compreende, não. Eu estou sendo preparada para ser filha. Eu estou sendo treinada para ser filha. Eu estou sendo, aleluia, preparada para reinar. Então, eu já quero uma palavra profética liberar para você. Isso hoje que está trazendo amargura para a tua alma, vai passar. Deus está lhe dando direção nesta manhã para você aplicar a cruz. E aí vai haver transformação, vai haver milagre. Diga para quem está do teu lado: não vai ficar como está. Nesta manhã Deus está te dando direção aqui a alguém. Se você está conectado, eu estou falando aqui, Deus está lhe dando uma direção de algo. Coloca a cruz nessa situação. Para de estar lutando com os seus braços, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Coloca a cruz. E aí, quando a gente vai para a cruz, querido, é que a gente gera o fruto. Ninguém gera fruto longe da cruz. Naquele momento ali foi a sede. Eles tiveram que enfrentar 3 dias. E toda vez que a Bíblia fala de 3, fala de uma completude. De um tempo determinado. Agora imagine quando chegaram ali em Mara, eu creio a sede estava no ápice.
E tem gente aqui que nessa manhã está de um jeito que não está suportando mais. E o Senhor está dizendo, estou te dando uma direção hoje. Diga é hoje, levanta a mão. Estou te dando uma direção hoje. Chega de viver como você quer. Estou te dando uma direção hoje. Vai para a cruz. E ir para a cruz muitas vezes é necessário calar, orar mais. Alguém está entendendo? Silenciar, se afastar de algumas amizades. Está indo para a cruz. Mas na cruz, aquilo que está amargo vai virar doce. Na cruz você tem que se humilhar mais. Oh, aleluia. Tem que orar mais. Diga para quem está do teu lado, vai para a cruz. No versículo 25, Moisés clama, recebe direção. Deus dá as ordenanças e a lei e coloca eles à prova. Diz bem claro, e colocou eles à prova. Essa situação aí não é o diabo. É o Senhor provando o que está dentro do teu coração. Oh, irmãos, isso faz toda a diferença. Toda vez que se levantava uma circunstância na minha vida, eu me lembrava, eu estou sendo provada. Aí eu sei que quando nós estamos sendo provados, os céus e o inferno estão na expectativa da sua reação. Sim ou não? É você que decide. Ou sair de Mara com o destino certo, aleluia, ou morrer aí nesse deserto. Aleluia. Se deres ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem, não adianta só ouvir. Diga comigo, não adianta só ouvir. Tem que praticar. E obedecerem a todos os seus decretos. Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Olhe para cá. Tem enfermidade. Que é Deus que permite. Mas o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que... E eu sinto Deus falando aqui nesta manhã. Eu sou o Deus que te sara. Agora, preste atenção. Existia um processo que aquele povo estava ali acostumado a ser escravo. Quem é escravo não faz o que quer, só faz o que o imperador manda, o que se manda. Deus tinha uma promessa na vida daquele povo, mas ninguém vive a promessa com o Egito dentro. Lembre-se que a palavra, mais uma vez eu repeti, de Deus é: deixa o meu povo me adorar. Ninguém adora a Deus com o Egito dentro. Não consegue, é por isso que Faraó, quando Moisés diz, deixa o povo ir, ele fez, não, adora aqui mesmo. Adora aqui mesmo no Egito. Não tem como adorar no Egito. Até porque os instrumentos não, eu vou dizer outro nome, os veículos da adoração naquela época, que era a cerimônia, eram animais. Porque não existe adoração sem sacrifício. Vou repetir, não existe adoração sem sacrifício. Eu adoro do meu jeito. Não, toda adoração vem acompanhada de sacrifício. É por isso que Romanos 12:2, de novo, vai dizer, capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, versículo 1, que apresentei o vosso corpo como que? Sacrifício vivo no altar. Não existe adoração sem sacrifício. Eu amo o Senhor, mas do meu jeito, não. Aí Moisés disse, não podemos adorar no Egito. Porque o veículo do sacrifício é animal, e vocês aqui adoram animal. Deixa eu trocar isso aqui em miúdo. No Egito, aquilo que é para sacrificar ao Senhor é normal, é para idolatrar.
Você não entendeu? No Egito, aquilo que é para sacrificar é motivo de adoração deles. No deserto, adorar o Senhor tem que renunciar à carne. No Egito, tem nada não, que aqui tem que besteira. Tá noivo, tá namorando, vai casar, ninguém tá vendo, faça. Mas os lábios estão adorando de boca ao Senhor. O Senhor não recebe sacrifício de tolo, adoração de lábios impuros. Que é que ele diz na palavra dele, esse povo me adora só de lábios. Registre isso. Não existe adoração sem sacrifício. Não podemos adorar, não. Temos que ir para o deserto. E olha, eles não adentraram o deserto e logo começou a adoração, não, porque o Egito ainda estava dentro. Chegam em Mara. Tudo isso aí é uma preparação para um verdadeiro louvor. Quem está entendendo? Aí chega em Mara, o Senhor vai provar a eles. Eu quero provar, porque eu não recebo louvor de qualquer jeito. Eu não recebo adoração de qualquer jeito. Vocês viram lá eu enviar 10 pragas. Aí nós sabemos que quando ele chega no Monte Sinai, são 10 mandamentos. Tem que haver sacrifício. Tem que haver desintoxicação. E vira e volta, queridos. Na primeira dificuldade que eles se lembravam, dos pepinos do Egito. O Egito estava dentro ainda. Eita glória! E quando eu falo de necessidade, não é só sede, não. Na primeira necessidade, era preferível estar lá. Escravo, mas lá era bom. Mas a escravo estava bom. O importante é suprir as minhas. Meu Deus, tem alguém compreendendo isso? Pastora, mas é que a carne é fraca. Mas o pecado não pode ser, não é vitamina. É na sua fraqueza que ele suscita a força dele. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas precisa tomar uma decisão de adorar ele em espírito e em verdade. Se derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem a todos os decretos. Tem gente aqui que obedece a alguns. Não, isso aqui é todos os decretos. Pode levantar a mão e dizer, são todos os decretos. Então isso aqui é uma palavra viva do que Deus está dizendo. Eu tenho saúde para você. Falei aqui na escola bíblica. A gente vive quebrando princípios no nosso corpo, come o que quer, bebe o que quer, faz o que quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer e quer viver com saúde. Senhor, me cura. O Senhor disse, você está quebrando princípios. Como é que quer que eu te cure? E toda vez que a gente quebra princípios, a gente está voltando para onde? O Egito. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te cura. O que eu acho lindo é que depois de eles serem tratados ali no Imara. Aí tem muitas histórias, alguns pregadores que eu só prego o que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não vou. Não é porque o povo ali tinha que parar ali para beber em Mara, porque eles tinham uma doença, tinha não sei o que dentro, que tinha que ser sarado. O que a Bíblia diz é que o Senhor levou eles para Mara para provar a eles. E acabou. Então essa situação aí na sua vida é o Senhor dizendo, eu quero arrancar essa amargura dentro de você. Chega, aleluia, de viver amarga. Vai para a cruz, porque eu tenho cura para você. Vai para a cruz, aleluia.
Aí Hebreus também vai dizer, acho que é Hebreus. Cuidado para que essa pontinha, essa amargurazinha que está aí não crie raiz de amargura. Que diferença que faz? A raiz, tudo que fala de raiz é mais difícil de arrancar. Porque uma pessoa amargurada, ninguém suporta conviver. Uma pessoa amargurada, você fala isso, já entende outra coisa. A Bíblia diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. E se os seus olhos forem maus, até o que você vê, o que você ouve, você interpreta errado. Quem conhece aqui? Gente assim. É um bocado de gente esquizofrênico espiritual, irmãos. Pega a palavra sem o contexto para se ferir. Alguém está entendendo? Então tem gente que vai sair daqui hoje e vai dizer assim: pastora disse que eu estou cheio de amargura. Mas a palavra é: vai para a cruz. Para quê? Para chegar ali. Olha o que fala aqui o capítulo 27. Oh, e eu já quero que você levante a mão e diga: tem Eli me aguardando. Aí eu parei, olhei isso aqui, mas Senhor, não devíamos ir direto para Eli. Aí o que é que tinha em Eli? Olhe para cá, olha o que é que tinha em Eli. Versículo 27. Depois, diga depois. Depois de quê? De Mara. Depois de ouvir a ordenança do Senhor dizendo: obedeçam. Pratiquem. Depois, diga comigo mais uma vez, é depois. Chegaram a Elim. O que é que tinha em Elim? Em Elim, diga comigo. 12 fontes de água. Não era só uma fonte. Tinham 12. O que é que isso fala aqui agora? Se você conhece o seu pai, ele está dizendo: essa sede que você tem hoje aí, eita, eu não vou só suprir um pouquinho que você precisa, não. Eu vou dar fonte. Você vai passar até fonte. Isso hoje que está te amargurando vai ser transformado de tal maneira, aleluia, que você vai ser saciado ao extremo, aleluia. E tem mais, diga, tem mais. Além da fonte, olha o que é que tem mais. Além da fonte, tem o quê? 70 palmeiras. E a palmeira aqui, olha para cá. A palmeira aqui dá referência a árvores frondosas. Ele está dizendo: além de suprir essa sede que está aí em você, eu já preparei um lugar de descanso e refrigério para você. Aleluia. Olhe para cá, olhe para cá. O povo vivia no sol? Não. Porque tinha uma nuvem. Era dependência, né? Era Deus fornecendo ali, momentâneo ali, aquela cobertura. Mas o Senhor está dizendo: se me obedecer, além de eu suprir todas as suas necessidades, você vai levar ali um tempo, um prenúncio, uma amostra, porque eles não acamparam muito tempo lá. Acamparam ali, agora aqui, olha para que eu imagino todo mundo. Ei, a nuvem até descansou, não precisava da nuvem. Todo mundo tinha árvore. A Bíblia não fala, mas eu gosto de conjecturar que tinha até fruto. Todo mundo ali debaixo da árvore e o vento. E eu creio que eles ali... Moisés, a gente não pode acampar aqui, não ficar aqui direto, não, Moisés. Eu creio, irmãos, que olha a palavra de Moisés. É lindo. É lugar bom, de necessidades supridas, de palmeiras, mas é deserto. Mas ainda é deserto. Deus está falando para alguém aqui. Está chegando um Elim para você.
chegando e eu sou boca de Deus para falar aqui. Está chegando Eli para você. Mas não se conforme com Eli. Eli é momentâneo. É bom, é bom. Vai ter abundância, vai ter abundância. Vai ter descanso, vai ter descanso. Mas é deserto ainda. Você não pode parar em Eli. Você está entendendo aqui? Aleluia. Diga de Mara para Eli. Mas Eli é só o começo. Eita glória! Eli é só começo. Assim é a vida do crente. Assim é a vida do crente. Sabe por quê? Porque a gente nunca pode se acostumar com aquilo que Deus não dá, que Ele tem muito mais. É por isso que nosso relacionamento com Ele é por fé. E por fé você vai entender, tem muito mais para você. Ah, mas tem gente que não está entendendo, não. Tem gente que não está entendendo porque eu penso assim, eu sonho assim, eu vejo assim. É Deus. É Deus. Aleluia. É você que já entrou nesse lugar. É você que já está vendo, aleluia, o que Deus tem para você. E olha, fé é individual, viu, Ju? Fé é individual. Tem momentos que é necessário a gente calar a boca, que nem todo mundo vai entender a sua fé. Porque o que Deus deu a você é para você. Aleluia. Tem gente que vai chegar, para que isso tudo? Para que isso tudo? Ah, qualquer coisa tá. É, Adriana, mas é Deus. Não negocie a sua fé com ninguém, é seu. É você que crê, acabou. Você vai olhar para alguém que está duvidando e vai dizer, isso aqui na minha vida é só Eli. É só Eli. Ah, mas dívidas pagas, agora acabou. Glória a Deus. Agora tem dinheiro na conta. Agora está tudo certo. E quem está precisando, tome posse. Agora vou entrar nesse lugar de descanso, oh glória. É só um prenúncio. Que Deus tem para você é bem melhor. Eu creio, irmãos, que Deus preparou Eli no deserto para aquele povo não desanimar. Não é só Mara que tem no deserto. Não é só águas amargas que tem no deserto. O deserto tem Eli. O deserto tem descanso. Tem necessidades supridas. Não tenha medo de nada. Está no deserto, mas o teu pai cuida de você. Está no deserto, mas teu pai cuida de você. Quanto tempo o povo levou no deserto? Diga comigo, 40 anos. Mas por que a proposta de Deus era 40 anos? Era 40 dias. Agora aqui para nós, se eu sou Caleb e Josué ali, igual ordenados, eu estou pagando o preço por causa de você, porque tem isso. Ó. Tem gente que demora mais no deserto por causa dos murmuradores. Tem gente que está... É por isso que, ó, jovens, cuidado com quem você vai casar. Aqui para nós, ó, do jeito que eu sou uma mulher de fé. Casar com uma pessoa que, não creio. Eu não creio. Ai, não. Caleb e Josué ali creram em Deus, na palavra. A terra é boa. A terra é boa. E os 10, tem gafanhoto, tem gigante. Nós somos gafanhoto por causa deles, que são gigantes. Aí, por causa dos que não creram, é por isso, eu fui lá para São Paulo ser ministrada,
E o conselho do pastor lá fez: se você vê no meio de vós, vocês pastores, líderes sem fé, arranque. Porque vai impedir, não vai impedir, não, vai demorar você de chegar em Canaã. É bíblico? É bíblico? Toca de quem está do teu lado. Quem sabe aí, às vezes, é um cônjuge. Você está comigo? Você está crendo no que Deus tem falado? Que tem Canaã para nós? É só Eli, minha filha. É só Eli o que te espera. Porque o altar não fica devendo nada a ninguém. É só Eli. Eu digo que eu só estou em Eli ainda. Só estou em Elim. Já saí de Mara, estou em Elim. Mas eu também não estou ainda. Já passei de Jericó. Já estou pertinho. Quem está comigo? As muralhas já caíram. Já estou um passo de Canaã. O diabo quer nos convencer ao contrário. Vai dizer, você vai morrer no deserto. Só morre no deserto quem não crê. Quem crê vai entrar na terra prometida sim. Então, ó, eu acredito que Deus é tão bom, que isso vou preparar ali para vocês sentirem aqui como é bom. Vocês verem a fonte ali, você ter sempre o que você quiser. Aquilo para matar a sua sede, a sua fome. Eu vou experimentar ali, levar vocês a descansar debaixo de uma árvore frondosa. Para você entender que eu tenho um lugar de descanso para você. Quem é esse lugar de descanso? Jesus. E ele já veio, ele está disponível para mim, para você. Não aceite. Eu não vou dizer ao diabo que os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas emoções lhe convença que você não tem direito a esse lugar de descanso. Jesus é o nosso lugar de descanso, irmãos. É por isso que nele nós somos supridas em... Aí você entende, não é sobre você, é a graça sobre você que está em Cristo. Eu posso não merecer, mas porque eu decidi obedecer, eu vou descansar em Cristo. E olha para cá. A sua vitória e a minha vitória está condicionada ao descanso. Mas deixa eu quebrar esses aqui em miúdo, porque muitas vezes tem gente aqui, a pastora mandou eu descansar. Sobre água fresca. É a sua alma descansar. É sua alma não viver inquieto. É a sua alma agora entrar nesse lugar de repouso e dizer, já tomei posse. Já acabou, é meu de direito, acabou. E quem está em Cristo, irmão, vive em fé. E quem está vivendo em fé não para. Porque a fé, ela é o quê que eu estou sempre ensinando aqui? Quem vive em fé, vive em movimento. Você nunca vai ver uma pessoa vivendo em fé. Ó céus. Não. Quem vive em fé, o pau está quebrando, está dizendo eu creio. Está demorando, mas eu continuo crendo. Ontem a gente estava lá no Congresso de Mulheres, no Mulher em Foco. Aí aquela pastora Isabel de Jesus, cheia do poder de Deus, ela disse, gente, não duvide. Leve o tempo que levar. Eu estou vivendo hoje, com 47 anos, promessa que eu recebi quando eu tinha 6 anos de idade. Ai, pastor, eu vou esperar isso tudo, mas o importante é que chegue. Porque o tempo quem determina somos nós. Quando nós verdadeiramente descansamos nesse lugar e cremos. E ela disse que recebeu promessa morando no casebre, ratos passando. Madeira era a casa. E ela dizia que o profeta entregou, você vai andar de avião para lá e para cá. Para completar um casamento com um homem abusivo. A alma esmagada.
Mas Deus está dizendo, você tem um lugar de refrigério. Hoje ela está casada e feliz. Aí ele diz, hoje aqui, esse marido meu é o cumprimento de uma promessa. Hoje ele vive do meu lado, eu pregando e ele pregando também. Porque Deus cumpre o que promete. Deus cumpre o que promete. Leve o tempo que levar. Quem crê comigo? Você vai chegar lá. Você vai viver esta promessa do Senhor. Fica de pé. Aí Paulo vai dizer, não sejam incrédulos como aqueles que morreram no deserto, porque não creram na promessa. É por isso que não existe crente, por isso que a fé é imprescindível na nossa caminhada. Porque a fé é a certeza. A fé é o quê? É a certeza daquilo que você não está vendo ainda. Aí você pode dizer, mas eu tenho fé, pastora, mas está demorando tanto, então isso não é fé. Porque a fé é a certeza. Se é a certeza, independente das circunstâncias, você continua crendo. Não, peraí. Eu não vou dizer a vocês que não tem momento que a alma vai querer falar mais alto. Sim ou não? Tem momentos que os seus pensamentos vão te sabotar. Preguei aqui domingo, sim ou não? Mas você vai para a cruz com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Aí na mesma hora você se renova e volta para esse lugar de descanso. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Então, o cumprimento da promessa está, minha filha, da gente descansar. Olha o que eu vou falar para você aqui, para todo mundo ouvir. Tem momentos na nossa vida que a gente, para chegar em Elim, é necessário Mara. E Mara, quando chega, o pessoal se desesperou. Mas é aí que Deus te dá uma direção de você viver o que você nunca viveu. Olhe para mim. Lembre-se das promessas do Senhor. A alma está sempre querendo sabotar, nosso cérebro querendo nos sabotar. Mas faça como Jó. Jó tinha todos os motivos para dizer, não vai acontecer. Não, eu vou desistir. Acabou. Mas Jó disse assim, que olhou para um lado, olhou para o outro, não achou Deus. Porque tem momentos que a alma da gente está tão abatida que a gente não vê Deus em nada. Mas ele tomou uma decisão. Mesmo sem ver, eu vou me agarrar a... Tem momentos que você vai dobrar o joelho e não vai conseguir nem orar. Tamanha é a dor. Sim ou não? Mas não desista. Não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Porque nessa caminhada, aquela paisagem que estava aqui na escola bíblica, do caos, tem incerteza, tem incredulidade. E os incrédulos não herdam, não entram em Canaã. Não herdarão o reino dos céus. Amém? Feche seus olhos. Meu bom Deus. A palavra hoje para os nossos corações é: chegou o tempo de aplicar naquilo que nos traz amargura a cruz. A cruz é poderosa para transformar o amargo em doce. E eu profetizei aqui, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo, que essas amarguras que eles estão enfrentando vai ser transformado em doce. Mas ainda não é o que o Senhor quer. Porque essa providência em Mara só é
um momento para chegar a Elim. Mas em Elim, todas, diga comigo, todas as minhas necessidades serão supridas. E terei um lugar de descanso. Porque o que nós temos, para aonde nós temos para chegar, é muito mais além, Senhor. Pai, tu sabes como muitos adentraram aqui nesta manhã. Alguns desanimados, alguns sem forças para continuar. Mas a palavra é: tem Elim te esperando. Quem recebe isso, dá um glória a Deus. Vamos falar bem alto. Tem Elim me esperando ainda esse ano. Não vai ficar como está. Você vai chegar lá. Não vai ficar nessa amargura. Vai para a cruz. Vai para a cruz. Vai para a cruz. Amém?